Foi divulgada hoje mais uma pesquisa Genial Quest que mede a intenção de voto para a presidência entre os eleitores do estado do Rio de Janeiro. Vou mostrar para vocês, então, os números e Yuri Pita vai me ajudar. Pode vir aqui, Yuri. Temos aqui, Jair Bolsonaro, então, à frente de Lula no estado do Rio de Janeiro. Pois é, a pesquisa Quest já vinha mostrando uma situação de empate e uma ascensão das intenções de voto do presidente Jair Bolsonaro, e ele agora consegue passar numericamente. Ainda está dentro da margem de erro, que é de 2,5 pontos, mas já é uma situação, como tem essa tendência já consolidada há algum tempo, dá para se afirmar isso, e isso era mais ou menos esperado. Por quê? Algumas explicações, depois a gente entra no segundo pelotão. Mas principalmente porque o peso do eleitorado evangélico no Rio de Janeiro é maior do que na média nacional. No caso da Quest, a gente está falando de 1 em cada 3 eleitores se declaram, 1 em cada 3 se declara, evangélico. E a gente sabe que essa questão da religião tem sido um dos principais fatores aí mais correlacionados, que a gente chama, que mais ajuda a entender o voto das pessoas. Assim como a renda, a gente fala tanto que a renda, os mais pobres, têm uma maior tendência, uma maior probabilidade de votar no ex-presidente Lula, no eleitorado evangélico está muito consolidado que o presidente Jair Bolsonaro leva uma vantagem, e é isso que tem acontecido. Não à toa, Jair Bolsonaro está cumprindo uma agenda hoje eleitoral em comemoração ao aniversário do pastor Silas Malafaia no Rio de Janeiro. Os principais cabos eleitorais ali na região. Está aqui o símbolo disso, né? Exato. E ajuda a interessar, ajuda a gente a entender isso, por que tem acontecido isso, esse X, como a gente fala, porque a rejeição de Lula também aumentou muito no estado do Rio de Janeiro, está inclusive numericamente maior do que a de Bolsonaro. Muito por essa atuação dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no segmento evangélico. Vamos olhar para o restante do pelotão aí, Yuri? Soraya Tronic seguindo na casa do 1%, indecisos 4%, brancos e aqueles que não pretendem votar 6%. Aliás, a Raquel Landim me mandou um recado aqui que tem apuração sobre Rio de Janeiro. Pode falar, Raquel. Eu estava conversando no PT sobre essa virada e a sensação que dá é que eles sabem que é uma batalha um pouco perdida já. Eles dizem que sim, o presidente Lula precisa intensificar as suas idas ao Rio, mas o foco vai ser São Paulo. Não pode deixar desgarrar, né? Exato. Perder de pouco. E eles apontam, além da questão dos evangélicos, que eu acho que é o fator principal, mas também a presença de militares e famílias de militares. O Rio de Janeiro ainda tem muito essa tradição, e aí Bolsonaro ganha de lavada, e a desorganização, eles mesmos admitem, do PT no Rio de Janeiro. Já faz muito tempo que o partido está muito desorganizado lá, vai mal lá, não tem candidato lá, mas aí temos um carioca. Isso que eu ia falar, Felipe Moura Brasil, tua terra, teu comentário. E não é só do PT, é a esquerda mesmo que ficou rachada, teve toda aquela polêmica em relação à candidatura ao Senado do Alessandro Molon, o Lula atuando de uma forma para tentar sabotar, porque preferia o André Siciliano, aí o Molon resistiu, aí houve uma discussão sobre qual foi o acordo que houve entre eles, uma rusga que ficou ali entre o PT e o PSB, que é o partido candidato ao governo do Estado, Marcelo Freixo, que também perdeu um pouco do apoio dentro do próprio PT, e ficou mais fragilizado na disputa. O Cláudio Castro, ele disparou nas pesquisas à frente, é o atual governador, candidato à reeleição e candidato do Jair Bolsonaro. Eu vim apontando isso até como indicativo de potencial crescimento do Jair Bolsonaro, e está acontecendo, porque o Cláudio Castro, usando a máquina pública, tendo todo esse repertório religioso, porque ele milita ali em movimentos católicos há décadas, Renovação Carismática Católica, foi coordenador de um ministério na Arquidiocese do Rio de Janeiro, ele tem esse discurso de teor cristão, não é evangélico, mas tem o apoio dos pastores evangélicos, como o próprio Silas Malafaia, que está lá no Rio de Janeiro atuando também. Então, tem todo um discurso para um segmento que o Marcelo Freixo não tem. Marcelo Freixo, historicamente, defende a legalização das drogas, aí mudou às vésperas da campanha, justamente porque em todas as campanhas que perdeu não conseguiu atingir esse segmento, aí sou eleitoreiro. Então, assim, é o reduto eleitoral do Jair Bolsonaro ainda por cima. Sim. Por todos esses fatores juntos, ele vai crescendo alguns pontos e o Lula tem dificuldade de conter. Thaís Arbex, quer colocar a tua opinião também sobre a questão do PT e essa dificuldade que tem no Rio de Janeiro? Sim, acho que vai muito no que o Yuri falou, essa presença do eleitor evangélico ali, não à toa.
Bolsonaro está hoje, como você citou, mas também não à toa, na semana passada, Lula esteve no Rio de Janeiro, fez 2 agendas no estado, uma delas com o público evangélico, reuniu pastores, reuniu fiéis para tentar falar com essas pessoas. A gente sabe que há uma desvantagem muito grande nesse eleitorado para o ex-presidente Lula. Ele criou uma série de ferramentas nas redes sociais, estava até olhando hoje a atualização disso, criaram grupos de WhatsApp e criaram sites, redes, perfis no Twitter e em outras redes sociais específicas para o público evangélico e muito focada, assim, estava até olhando o conteúdo, na desconstrução de notícias falsas em relação ao PT. Mas a gente sabe que é um caminho muito longo a ser percorrido, que talvez, assim como a gente debate a rejeição de Bolsonaro no eleitorado feminino, a gente também vê uma rejeição muito forte a Lula no eleitor evangélico. Essa pesquisa ela foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram feitas 1.500 entrevistas presencialmente entre os dias 10 e 13 de setembro. Há uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e eu lembro a vocês que ainda hoje a gente também vai ter pesquisas do Instituto Datafolha para os governos do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Daqui a pouco a gente traz mais informações para vocês então sobre esses números para a corrida aos governos estaduais.